Um gás ocupa um volume de 5 metros cúbicos na CNTP. Qual a pressão desse gás em atm quando seu volume se reduzir a 250 litros numa temperatura de 273 graus Celsius? Bom, então aqui a gente tem uma questãozinha de estudo dos gases, a primeira que a gente está respondendo agora dessa série, onde a gente tem aqui um gás qualquer que tem um volume de 5 metros cúbicos, sendo que esse aqui é o nosso volume inicial, 5 metros cúbicos. Isso na CNTP. Se é na CNTP, isso significa que a pressão desse gás inicial é de quanto? 1 atm. 1 atm. E que a temperatura inicial é igual a 273 Kelvin. Beleza? E o que é que ele quer que a gente calcule? Ele pede para a gente calcular a pressão final desse gás, certo? Ó, qual a pressão desse gás em atm quando o seu volume se reduzir a 250 ml? Então, qual a pressão final do nosso gás quando ele for reduzido para um volume 2, igual a 250 litros, numa temperatura de 273 graus Celsius. Portanto, a nossa temperatura 2 é igual a 273 graus Celsius. Bom, e o que é que a gente tem aqui? A gente está diante de uma questão onde a gente pode resolver utilizando a fórmula geral dos gases. Que fórmula é essa? Nós temos pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1, temperatura inicial, igual pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Só que aqui tem um detalhe. Aqui a nossa temperatura final está em graus Celsius e ela tem que estar em Kelvin. E aqui nós temos um volume que está em metros cúbicos, ele tem que estar em litros para a gente poder substituir nessa fórmula e a partir daí poder calcular nossa pressão final. Então, primeiro, nós vamos transformar esse volume aqui de metro cúbico para litro. Então, nós temos 5 metros cúbicos, certo? Aí nós temos o seguinte, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 5 metros cúbicos. Eu posso cancelar metro cúbico com metro cúbico, que eu quero é litros. Eu vou ter x litros, onde x é igual a 5 vezes 1000, vai dar 5.000 litros. Beleza, a gente já achou o nosso volume. O volume está ok. Agora o que é que a gente vai fazer? Transformar essa temperatura para Kelvin. Então nós temos o seguinte, segundo, certo? Nós temos essa temperatura que é de 273 graus Celsius, nós queremos transformar para Kelvin. Muito simples, temperatura 2 Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Essa daqui é a formulazinha que a gente utiliza para transformar de graus Celsius para Kelvin. Portanto, nós vamos ter temperatura igual, temperatura em graus Celsius, 273 mais 273. 273 mais 273, isso daqui vai dar para a gente 546 Kelvin. Bom, volume em litros, temperatura em Kelvin, tendo esses dados aqui, a gente já pode substituir. A gente vai ter o seguinte, o que é que nós queremos? Nessa pressão 2 aqui, então a gente vai isolar ela. Então, vou colocar para cá, nós vamos ter que P2 vezes V2 vezes temperatura 1 é igual, fazendo meio pelos extremos aqui, P1 vezes volume 1 vezes T2, certo? Agora, isolando P2, nós vamos ter
P2 igual P1 vezes volume 1 vezes T2 dividido por V2 vezes T1. Agora que a gente já isolou a nossa pressão, agora a gente vai apenas substituir esses valores na fórmula. P2, que nós queremos, certo? P1, quem é P1 para a gente? Está aqui, ó, ATM. Vezes, quem é o volume 1 para a gente? Está aqui, 5 metros cúbicos, nós transformamos para litros. Então a gente vai ter 5.000 litros vezes, quem é o nosso T2? Daqui nós já transformamos para kelvins, que deu 546 Kelvin. Beleza? Agora a gente vai aqui. Quem é o nosso V2? Está aqui, 250 litros vezes, quem é o nosso T1? Está aqui, 273 kelvins. Aí aqui, para facilitar, a gente já cancela logo as unidades, certo? Como eu quero pressão, observe bem, como eu quero pressão, eu tenho que ter no final ATM. Então eu já sei que tenho que cancelar Kelvin com Kelvin, litros com litros, que eu não quero volume. Sobrou quem? ATM. Então aí a gente faz o seguinte já. Nós vamos ter, multiplicando isso bem daqui, ó, 1 ATM vezes 5.000 vezes 546, vai dar aí pra gente P2 igual a 2.730.000, certo? 2.730.000 ATM. Isso dividido por, quando eu multiplicar 250 vezes 273, vai dar aí pra gente 68.250. Dividindo, nós vamos ter P2 igual a 40 ATM. Beleza? Então observem que não foi uma questão muito difícil. Foi só mesmo questão da gente transformar de metro cúbico para litro, depois mexer com a temperatura, fácil também. Isolar a nossa pressão e calcular ela, mexendo um pouquinho aqui com as unidades, mas no mais é só cancelar até sobrar a unidade que nós queremos, que é ATM. Então, onde que eu dou é o seguinte, se a questão pede o volume, tu já sabe que no final vai ter que sobrar quem? Litros, porque volume aqui é dado em litros. Se pede pressão, geralmente no final tem que sobrar ATM. Bom, então até as próximas videoaulas. Curte aí, escreve, compartilha e até a aula 2.